Vamos lá, vamos falar do Mauro Cid, né? O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro deixou hoje a prisão após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que manteve, porém, a validade da colaboração premiada. As informações são do Pedro Teixeira. Cid teve liberdade provisória autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes depois do pedido feito pelos advogados de defesa dele. Ele terá que cumprir medidas cautelares, as mesmas que haviam sido impostas em setembro do ano passado, quando ele foi solto pela primeira vez. Por exemplo, necessidade de uso de tornozeleira eletrônica, o cumprimento de recolhimento domiciliar noturno, comparecimento semanal à justiça, proibição de deixar o país, de usar as redes sociais e também de se comunicar com outros investigados. Cid estava desde 22 de março no batalhão do Exército após um vazamento de áudios em que o militar faz críticas à Polícia Federal e também ao ministro Alexandre de Moraes. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado, de falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19 e venda de presentes oficiais da Presidência da República. Professor, tem tido uma leitura, eu também me integro aí a esse grupo que tem tido essa avaliação de alguns recuos do ministro Alexandre de Moraes, depois de algumas pressões de setores até não bolsonaristas, né? Setores empresariais. Tem essa decisão de hoje, soltou o Mauro Cid. Teve nesta semana passada, o arquivamento do inquérito da ida do Bolsonaro à Embaixada da Hungria. Sim. Teve um pedido de mais tempo para a Polícia Federal investigar a questão. A gente tem uma tela aí, né, Fernando? A gente tinha pensado em mostrar depois, mas vamos mostrar uma tela que deixa claro ali essas decisões recentes do Judiciário brasileiro. Tá ali, ó. Hoje, Moraes manda soltar o Mauro Cid. Teve essa também, importante, né? O TSE adiando o julgamento de um senador bolsonarista, Jorge Seife, e também o Alexandre de Moraes arquivando essa ação contra o Bolsonaro no caso da embaixada. O senhor vê coincidência ou tem de fato um recuo ou uma tentativa do judiciário também sinalizar e fazer sinalizações à sociedade brasileira? Então, vamos lá, né, Caio? Olha, eu acho assim, a gente tem que entender que o ministro do Supremo Tribunal, seja qual for, né, que foi indicado, sabatinado pelo Senado da República, né, ele tem uma função muito técnica, né? À luz do direito, você que conhece o direito, a gente espera sempre que ele atue de maneira técnica. Agora, de certa maneira, talvez não haja na história do Brasil, pelo menos republicano, a ênfase que se tem hoje no judiciário, especialmente no STF, como nos últimos anos. Então, assim, se o ministro, dentro daquilo que tecnicamente está à luz do direito, né, da melhor compreensão jurídica, ele pôde recuar, que não tenha sido por uma questão política, mas dentro da legalidade, eu acho que é positivo. Inclusive, seria até positivo, não que ele recuasse, mas que todos os ministros gostassem menos dos holofotes e, como se espera, falassem mais nos autos. Agora, é de fato uma situação, você tem 3 exemplos dados, né? Hoje até apareceu aqui na tela, né, Mauro Cid livre, mas não está livre, nem leve, nem solto, não é? Por que eu digo isso? Porque está com tornozeleira, tem que voltar para casa às 18 horas e tem que toda segunda-feira até um juiz. Então é uma situação de uma figura que ela foi nuclear no âmbito do governo, né? Quer dizer, pode não ser a figura tão importante quanto se imagina, mas não dá para pensar Bolsonaro e todas as conexões que não tenham passado pelo seu ajudante de ordens, pelo Mauro Cid. Então é uma figura que tem aí, eu sempre me pergunto, toda vez que vem à tona a figura dele ou do pai dele, né? Eu fico imaginando, será que eles não pensam assim, por que isso? Onde eu fui me meter? Sim, exatamente. Agora, a despeito de todo esse cerco jurídico, né? E também a gente nota, eu acho interessante, professor, que parece que o sistema judicial brasileiro aprendeu com a Operação Lava Jato, né? De certa maneira, né? O que a gente tem de apuração e de conversa leva a crer que uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro seria numa decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgada, né, para não também criar ali uma convulsão, por exemplo, que aconteceu com a prisão do ex-presidente Lula. Sim. A despeito, onde que eu queria colocar o senhor, tem um cerco jurídico, claro. Sim. Uma expectativa de que em algum momento, provavelmente ano que vem, possa ter uma decisão mais drástica contra o Bolsonaro. A despeito disso, continua popular. Sim.
né, continua enchendo rua mais até que o presidente da República. Por quê? Sim. Bom, porque primeiro assim, vamos então, nós temos duas searas ou duas lógicas, a jurídica e a política. Eu lembro muito quando falava de Lava Jato ou do julgamento do juiz Sérgio Moro, né, enfim, a respeito do Lula. Hoje você tem o ex-presidente Bolsonaro, que politicamente não se pode dizer que ele continua tão forte, porque se continuasse tão forte, teria sido reeleito e não estaria inelegível. Mas, a despeito disso, sem dúvida nenhuma, ele ainda tem força política. Teve força para colocar aqui na Paulista milhares dos seus militantes. Teve menos pessoas do Rio de Janeiro, mas ainda assim com uma certa mobilização. Por quê? Porque, inclusive, no bloco anterior eu escutava que a palavra polarização, que já me parece que não é tão polarização, mas mais como, segundo a literatura, né, na ciência política recente, tem tratado de calcificação. Se a gente pega as últimas pesquisas, o governo Lula ele tem 50% de aprovação e 50% de desaprovação, o que mostra que o Bolsonaro ou o bolsonarismo, independente das suas correntes internas, porque o bolsonarismo não é algo único, né? Você tem várias correntes, tem força. Então, assim, e o presidente Lula hoje tem que conviver com uma direita, e até mesmo com uma extrema-direita, que ele não estava habituado no Lula 1 e no Lula 2. Então, assim, o presidente Lula tem isso e tem um ex-presidente como Bolsonaro que está aí. Quer dizer, se a gente for pegar o primeiro ano do governo Lula, praticamente quase se falou tanto de Lula quanto do ex-presidente. Isso não era comum. Agora, esse desfecho pode vir? Poderá vir. Espero que dentro daquilo que esteja no melhor do direito, com a possibilidade do contraditório e sem convulsionamento social, lembrando do respeito às regras e às leis. O presidente Bolsonaro está encrencado? Está encrencado em larga medida por aquilo que fez ou por aquilo que não fez. Agora, quem julga? A justiça. A política julga de outra maneira, julga na urna. Mas a gente não pode esquecer que são duas lógicas distintas, aquela do eleitor e aquela do magistrado. Agora, professor, o senhor avalia que a política influencia na justiça, vamos dizer assim, de certo modo, na Operação Lava Jato, tinha quase que um consenso, né? Imprensa, inclusive. Sim. Empresariado, PIB, tinha, sim, enfim, diversas... O senhor apontou para a Paulista, sim, tinha. Exatamente. Neste caso, até que ponto o sistema judicial brasileiro observa a rua e observa a política, isso para um lado ou para o outro. Observa, claro, de repente, claro, a ampliação da reprovação do governo Lula, Bolsonaro pondo gente na rua para se influenciar por suas decisões. Na prática, assim, o Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, leva em conta a popularidade de Bolsonaro para evitar medidas mais drásticas contra ele? Tá, então vamos lá. Você imagina um engenheiro construindo um prédio levando em consideração os seus valores ou apaixonado pelo tijolo ou pelo cimento? Provavelmente não. É uma decisão técnica pautada em números, em cálculos estruturais, e o prédio está de pé, ainda bem, cá estamos, né? Agora, direito, política, sociologia, filosofia não são ciências exatas. Então, em maior ou menor grau, os atores políticos ou no âmbito do judiciário têm sim influência. Agora, tem que ter um treinamento da sua conduta e de como olha o mundo, de como ele entende aquela situação, para não deixar que, como eu disse, essas duas lógicas, que são lógicas distintas. Eu até brincava com você antes que há um tempo atrás, cada vez que eu estava falando de política, do meu lado tinha um economista, porque era sempre a pergunta, política e economia e desenvolvimento do país. Nos últimos tempos, eu estou sempre com advogado, porque ou tem alguém que vai ser preso, ou alguém que vai ser solto, ou alguém que pode ter alguma encrenca com a justiça. Eu gostaria, e eu acho que todo cidadão gostaria, que a justiça não fosse politizada e que também a política não fosse judicializada. E a gente tem tido esse problema muitas vezes. E me parece, até quando você fala da mídia, não só na Operação Lava Jato, mas quando a gente vai lá no processo do Mensalão, os ministros da Suprema Corte ganharam um holofote com a TV Justiça e, de repente, todo mundo falava ou sabia do nome dos ministros e, às vezes, embates muito duros entre eles que as pessoas começaram a assistir. Então, eu não sei se, de fato, isso é tão positivo, mas a gente vive uma sociedade que está conectada, mais do que isso, hiperconectada, e os ministros, em maior ou menor grau, também sentem os anseios
anseios das ruas, as percepções e as visões dele estão ligadas não apenas à sua formação, mas àquilo que se sente no ambiente político. Então é impossível que, em maior ou menor grau, não exista alguma influência. Agora, tem um treinamento e tem todas as regras que devem ser seguidas para não misturar, porque toda vez que mistura, você fica longe da justiça e chega ao pior da política. Para finalizar, bem brevemente, que nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Professor, o senhor vê uma aliança política do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula ou não? Não, eu não vejo uma aliança política, até porque então a gente teria que falar que nós temos ali 11 atores políticos mais o presidente da República. O que eu acho é que você tem que buscar uma melhoria em normalidade institucional, como, por exemplo, dialogar com o Congresso, com o Senado, com a Câmara, dialogar também com o Supremo Tribunal Federal. Cada poder tem a sua função e eles devem agir independentes, mas em harmonia. Quando não há harmonia, os poderes ficam disfuncionais e aí gera aquilo que a gente sempre discute aqui e que vocês jornalistas trazem, que são as crises institucionais. Bom, gente, eu preciso, antes de encerrar, apenas dar uma última informação sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil informou agora à noite que o lago Guaíba, que banha a região metropolitana de Porto Alegre, chegou na marca de 4 metros e 77 centímetros, quase 2 metros acima da cota de inundação. É o maior nível já registrado, superando em 1 centímetro a cheia histórica de 1941. Desde manhã, uma das comportas de contenção do lago em Porto Alegre está rompida. Outras apresentam vazamentos. A enchente atinge diversas áreas da capital gaúcha, entre elas o centro histórico e bairros da Zona Norte. Bom, professor Rodrigo Prando, cientista político do Mackenzie, muito obrigado, viu, professor, pela sua vinda. Eu que agradeço, Caio, o convite, é uma honra, e toda a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que o bondoso Deus possa estar lá com eles nesse momento de tanta aflição.